Gente, é o seguinte, Ayrton, quem é o Ayrton? Ayrton é outro telespectador que nos mandou essa mensagem aqui pelo hashtag Chame a Tarobá. Quer ver, ó? Vou atender aqui na tela. Olá, Parangolé. Olá, Ayrton. Gostaria que fizesse uma entrevista em relação ao exame de próstata nesse mês. A minha esposa esteve em posto de saúde e, segundo a informação que recebeu, não tem nada de efetivo em fazer esse exame. Poderia ter médico à noite, alguns postos ou mesmo durante o dia com hora marcada. O homem precisa se cuidar, mas tem que ter essa facilitação. Ayrton, da região oeste de Cascavel. Bom, é o seguinte, Ayrton. E a resposta? A nossa repórter Cláudia Neis foi conferir diretamente com a Secretaria de Saúde. Né, Cláudia? Isso mesmo, Parangolé. Nós fomos em busca de respostas, então vamos conversar com o gerente de atenção primária, Ali Haidar. Ali, existe aí um cronograma diferenciado, né, para o Novembro Azul, mas quem não conseguir agora também não vai ficar sem atendimento, né? Isso, no início do mês nós disponibilizamos para toda a população um cronograma de atividades em horários diferenciados, né, e rotinas diferenciadas em cada unidade. Ao todo são 46 unidades de saúde com programação para esse Novembro Azul. Algumas já pelo alto volume de procura já tiveram aí essas agendas diferenciadas completas, mas são as mesmas gamas de serviços e exames que nós disponibilizamos ao longo de todo o ano. Então, o mesmo exame é disponível de janeiro a dezembro. Esse paciente pode procurar tanto na rotina semanal, mensal de unidade, quanto os que se preocupam mais em reservar esse momento no mês de novembro, mas também ao longo de todo o ano. E que a gente consiga assim também ofertar ainda mais consultas, ainda mais vagas para monitoramento desses pacientes, acompanhamento dessas condições de saúde. Muito obrigada, Ali, pelas suas informações. Fica então a resposta para o seu Ayrton, né, para ele ir à unidade mais próxima novamente e procurar fazer o agendamento desse exame, se não na programação do Novembro Azul, mas aí ao longo do mês, ao longo do mês de dezembro ou então para o ano que vem. Valeu? Obrigado, Claudinha. Ô, seu Ayrton, você viu aqui que importância a gente dá para uma participação, para uma solicitação, para um pedido? Ô, seu Ayrton, para falar ainda mais sobre o assunto que você nos sugeriu, nós recebemos aqui do estúdio do Primeira Hora o doutor Fernando Barbieri, que é oncologista. Bom, vamos cumprimentar o doutor Fernando. Doutor Fernando, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Parangolé. Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor. Doutor Fernando, é o seguinte, os homens, eles continuam procurando menos o cuidado preventivo com a saúde, ou a situação vem mudando? Qual o cenário atualmente, doutor? Bom, o cenário atualmente ele mudou um pouquinho, mas o homem continua sendo praticamente carregado pela esposa até o médico, né? Olha aí. Então a gente tem que orientar eles a procurarem o médico e hoje a gente vai dar umas dicas aí para o Ayrton que ele não vai ficar sem assistência não. Não desanime, Ayrton. Doutor, quais doenças que mais acometem os homens, assim, do modo geral? A gente chama a atenção do Novembro Azul mais para o câncer de próstata porque ele é o mais incidente, ou seja, o maior número de cânceres em homem é o de próstata, retirando-se de pele. Porém, a gente vê um crescimento muito grande do câncer de cólon e reto, que é o de intestino, e o de pulmão sempre foi também de uma maneira alta. Então a gente abre o olho dos homens, qualquer sintoma procurar o médico, né? E nesse Novembro Azul aí, como o secretário ali falou, o PSA está disponível a todos na UBS e qualquer elevação do PSA pode pedir para ser encaminhado ao CEONC, que lá nós vamos dar a próxima conduta. Doutor, de quanto em quanto tempo o homem deve buscar o atendimento? 6 meses, 1 ano, 3 meses? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela ainda não tem um algoritmo correto para isso. Mas o que a gente indica? Que a partir dos 50 anos até os 75 seja feito o PSA uma vez por ano. Com o PSA em mãos, esse paciente procura o médico e nós aí orientamos ele se vai precisar de algum exame adicional. Doutor Fernando, a gente tem que tirar o chapéu para as mulheres, de fato, né? As mulheres, elas são líderes por natureza, né? Eu digo aqui, tanto é que Deus escolheu a mulher para dar à luz pela coragem, né? Pela fibra, porque se coubesse o homem, nascia uma criança, morria um homem, de tão fraco que nós somos, sem exagero. Mas, doutor, veja só, nós temos aqui, então, na condição da mulher, um mês, Outubro Rosa, e os demais meses do ano,
onde ela se autoexamina. Fica a sugestão para o homem também se autoexaminar, ficar ali procurando alguma alteração, alguma coisa que surgiu de última hora e daí procurar o médico também, doutor? O que a gente fala é até para a mulher, o único exame que muda a mortalidade é a mamografia, que ela deve fazer uma vez por ano. Mas tanto o homem quanto a mulher tem que cuidar do próprio corpo. É a única ferramenta que a gente tem para exercer qualquer tipo de atividade no dia a dia. Então, qualquer sinal, qualquer alteração que mude o seu dia a dia, deve procurar o médico. Tá aí, viu, gente? Então, Novembro Azul é um mês reservado exclusivamente para a saúde do homem. Mas não é só nesse mês que você tem que procurar o atendimento. E esse atendimento que vai através lá do postinho, né? Caso tenha aí algum alerta, alguma suspeita, né, doutor? Descobriu cedo, cura cedo também. Sim. 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Se a gente descobrir no início, 90% deles são curáveis. Então, a partir de um PSA alterado, isso deve levar você a um próximo passo. Esse próximo passo, invariavelmente lá no C1, que vai ser uma ressonância. E a ressonância de próstata vai dirigir aqueles homens que farão a biópsia e aqueles que não necessitarão de uma biópsia, de uma investigação maior. Falamos aqui de câncer de próstata. Quais são os sintomas iniciais que o homem tem e que pode, então, sugerir, então, um problema de próstata? Os sintomas são dor a urinar, uma frequência excessiva de micções, às vezes uma perda na força do jato urinário e, às vezes, gotejamento ao redor do vaso. Como isso normalmente dá em doença benigna também, isso só tem que servir para o homem que tem esses sintomas a procurar o médico. Não ter inferências de diagnósticos e simplesmente ir ao médico. Quem tem histórico da família tem que ficar mais atento. Isso. Aí a gente diminui em 10 anos, dos 50 deve fazer o PSA aos 40. Muito bem. Doutor Fernando, obrigado pela sua participação, obrigado aqui pela sua vinda aqui no programa, doutor. Né? Estimo sempre em receber pessoas como o senhor para poder alertar a nossa população para que a gente possa viver um pouco mais e com qualidade, né? Exatamente, com bastante qualidade. Muito bem. Doutor Fernando Barbieri, oncologista, veio aqui no programa porque a gente se importa e se interessa também pela sua saúde.